CBN Bate-Papo. Comportamento. Pois é, Gabi, a gente está vivendo um momento mágico, né? As mulheres realmente estão à frente de negócios no Brasil. Isso tem crescido, o mercado tem crescido bastante e a gente fica feliz. Tem um motivo que me chamou muita atenção, que é o seguinte: as empresas, as micros, as pequenas, os pequenos empreendimentos gerenciados por mulher sobrevivem muito mais do que pelos marmanjos. Então, as mulheres têm uma habilidade melhor para isso aí. Tá vendo aí? Fica antenado, marmanjo, viu? Como normalmente você precisa de um sócio, você pode, né, botar um homem e uma mulher, porque aí de repente divide as emoções. Né? E a gente já teve uma pauta aqui, né, falando sobre justamente empresas que são comandadas por marido e mulher, Isso né? aí já é outra coisa, outra né? Coisa, porque né? você convive o dia inteiro, dentro do trabalho, dentro de casa. Full time, 24 horas. Não sei se é fácil, não. É meio complicado. Eu tenho dados aqui também, Lula, em Vamos relação lá. a esse tema, mulheres empreendedoras. De acordo com o Anuário das Mulheres Empreendedoras e Trabalhadoras em Micro e Pequenas Empresas 2014, em uma década, o número de mulheres empreendedoras aumentou 18%. Olha só. Enquanto que o de homens cresceu 8%. O estudo foi elaborado pelo Sebrae em parceria com o DIEESE e avaliou o período de 2002 a 2012. Quer dizer, quase 2% por ano, né? Exatamente. Mais ou menos isso, né? Olha só que crescimento. E de 18 para bastante. 8% é a diferença de mulheres que estão procurando empreender mais do que os homens, né? Então, a gente vê essa mudança de comportamento por parte das mulheres nos últimos anos. Coisa boa. Sejam bem-vindas ao mercado, assim como sejam bem-vindas as nossas convidadas, né? Exatamente. Vamos dar as boas-vindas, então, à jornalista e idealizadora da rede de apoio Mulheres Empreendedoras de Salvador, Viviane Damasceno. Viviane, bem-vinda ao CBN Bate-Papo. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada. E também a coach Caroline Mazochin, que já esteve aqui com a gente, está voltando, Já. especialista em gestão de pessoas e idealizadora do projeto digital Me Visto de Mim. Caroline, bem-vinda de novo ao CBN Bate-Papo. Obrigada. Obrigada. Ele tá mandando um a abraço, já tá aqui plugado, Antônio Neto. Um abração pra ele. A última vez que você veio Parceirão. com o Neto, né? Neto agora é nosso colunista, você sabe, né? Toda Tô terça-feira sabendo, tá tô aqui com a acompanhando. gente. Maravilhoso. Bacana, sejam bem-vindas. Viviane, fala um pouco pra gente sobre a rede de apoio a mulheres empreendedoras de Salvador. Como foi que surgiu e como é que ele trabalha? Então, na verdade, o MEMES, né, que essa é a sigla que a gente usa, ele surgiu de uma forma bem informal. Um grupo de Facebook, algumas mulheres que estavam descontentes, né, com o mercado de trabalho, outras, na verdade, se tornaram mães e não sabiam se iriam ou não voltar para o mercado de trabalho. E aí a gente decidiu trocar esses links para poder ver como é que estava a temática do empreendedorismo, como a gente poderia desenvolver as ideias em formas de negócios e como alavancar esses negócios. Não tinha pretensão nenhuma de se tornar uma rede de apoio no início, né? Mas quando a gente lançou a fanpage, a gente percebeu que o número de mulheres estava aumentando nas curtidas, aumentando nos inbox e perguntando quais eram as ações que a gente tinha, se a gente tinha algum evento gratuito, onde é que acontecia. E aí eu percebi que, nossa, tantas mulheres, assim como aquele número tão pequenininho que era do grupo fechado, né? Muitas outras mulheres também estavam, né, nesse mesmo caminho. E aí eu pensei, por que não a gente montar essa rede como uma rede de apoio? Tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, mas a gente não tinha nenhuma local ainda, né? E aí eu decidi tornar o MEMES, né, uma rede de apoio. A gente desenvolveu um planejamento estratégico, 2016 já está praticamente pronto, né? Começamos com uns eventos chamados Roda de Conversa Empreendedora, a gente teve um até recentemente na Saraiva, que foi um sucesso, a Carol foi uma das minhas palestrantes, e a gente já está com a próxima roda já marcada, que vai ser 12 de dezembro, lá no auditório da Ferreira Costa. Então, todo mês a gente vai ter uma roda de conversa gratuita, né? Vai ser aberta para as mulheres participarem. Tanto, a gente às vezes define a temática. A primeira roda da gente mesmo foi falando sobre planejamento de pequenas empresas. E aí teve a Carol para dar uma motivação para justamente essas mulheres que ainda estão, tipo Na Gabi, dúvida. assim, vou, não vou. Tenho vontade, mas não tenho coragem. Tenho vontade, mas não tenho coragem. Então, a gente também ainda tem essa parcela de mulheres que também ficam um pouco indecisas e será que eu vou jogar o certo pelo duvidoso? E aí a gente também teve a palestrante de Priscila Bagdev, que é uma mercadóloga que trocou a carreira dela completamente para lançar uma empresa de cake design e ela tá assim crescendo absurdamente. Ela foi nossa empreendedora de sucesso. Cake design, né? Cake design. Ela está com uma clientela gigantesca. Incrível. Largou o emprego formal e tá feliz da vida, né? Ela tá fazendo o que ela gosta, no horário que ela gosta, vivendo a vida dela. Viaja, se ela quiser Total na agenda dela. independência, né? Se ela quiser na agenda dela na quarta-feira não trabalhar e ir pro litoral norte, ela vai que curtir. inveja, hein? Então, a gente tá pensando nessas mulheres e eu acho que esse movimento tá crescendo. Não só o ponto de vista como, no meu caso, surgiu, o MEMES, na verdade, surgiu
pela ideia da mãe empreendedora. Eu me tornei mãe e fiquei naquela dúvida de, meu Deus. Como voltar para o mercado? Essa é a pergunta. Hoje em dia tem acontecido muito isso. Muito. Eu acho que por um bom tempo a fórmula de sucesso, né, pra gente era as mulheres no emprego formais, as mulheres no papel de executivo. A gente achava que estar no emprego, numa empresa de alguém, tornar aquele sonho daquela pessoa real, era um emprego de realização de sonho, mas na verdade não é. A gente também tem nossos sonhos e a gente não precisa caminhar para tornar o sonho daquela empresa a realidade. A gente pode fazer o nosso sonho a realidade. Transformar aquilo que é nosso na realidade. Exato, e ainda somado com um propósito de vida, né? E o meu propósito foi criar meu filho, estar próximo do meu filho, ver o desenvolvimento do meu filho. E eu percebi que muitas mulheres estavam nesse mesmo caminho. E outras que ainda não são mães, mas que não estão com realização profissional, né? E a gente decidiu montar esses grupos, a gente está pensando num planejamento para 2016 também, alcançar alguns bairros de periferias, né? Que a gente sabe que tem muitas jovens que ajudam na renda familiar. Então, como a gente levar o empreendedorismo? E são verdadeiros potenciais, né? Exato. E são todos os talentos que estão aí perdidos e não tem um estímulo, né, para poder desenvolver. E eu vou te dizer mais, hoje, o que a gente pensa ser algo ruim, que é o desemprego, tem sido um estímulo. Exato. Pode ser uma porta para essa mudança, Eu tenho visto muita gente que tem ficado desempregado e que está procurando empreender, porque justamente não tem mercado. É difícil encontrar um emprego, tá todo mundo em crise, todo mundo com medo, receoso, então é hora de investir em você mesmo, né? Aquela historinha, né, que todo mundo fala, sempre os consultores falam isso, em momentos de crise, tire o S, crie o seu mercado, né? Outro dia eu vi um estudante aqui em Salvador, ele está tocando sax ali da Tancredo Neves para poder pagar a faculdade. Então ele está lá, estilo americano, aquela coisa bem americana, né, tudo Nova mais. York. E uma garota no sul do país que ela está servindo água e tudo mais, como se fosse uma coisa assim bem profissional, tudo mais estilizado, no trânsito. Esse eu vi também. Quer dizer, criando situações e ao mesmo tempo trazendo dinheiro, né? Agora, Viviane, eu tenho uma dúvida. Assim, a gente discute tanto, né, a diferença de sexo, homens, mulheres, igualdade e tal. Qual a diferença de mulheres empreendedoras para homens empreendedores? Existe um perfil aí que dá pra gente definir? Eu acho que o nosso perfil é diferente dos homens, a questão da paciência em planejar. Eu tenho percebido que as mulheres, assim, por mais que você tenha um propósito de que, meu Deus, eu quero largar um emprego para cuidar de meu filho. Você aproveita os seus 4 meses certinhos para planejar. Você não mete os pés pelas mãos. Eu tenho observado que as mulheres têm mais a paciência nisso. E elas, justamente acho que pela questão da rotina de vida da mulher. A gente é dona de casa, a gente cozinha, a gente cuida de menino. A mulher é multiplataforma. Exato, a gente é multifuncional. Então eu acho que a gente consegue administrar bem o nosso tempo enquanto donas de casas e mães, e a gente, não sei como, nesse meio termo, a gente ainda acha 1 hora, meia hora para fazer um planejamento da empresa. Então eu tenho observado que as mulheres são mais pacientes, as mulheres têm procurado mais informações. Eu acho que até o próprio Sebrae tem mostrado isso, né? Está investindo muito. Tem investido muito, a gente vê eventos até em outros estados que são justamente para o gênero feminino, né? Estimulando o empreendedorismo feminino, que eu acho que eles estão percebendo que esse é o potencial. Sebrae tem um prêmio, né? Prêmio Mulher Empreendedora. Mulheres de Negócio, exato. Então, eu acho que a gente tem percebido isso, que o planejar da empresa está tornando as empresas com mais sucesso do que propriamente quando é o planejamento do pés pelas mãos. E eu observo que os homens são mais afobados nessa hora. São mais imediatistas pela cobrança, não existe a cobrança maior. Tem isso também. Gabi, eu queria aproveitar esse gancho seu e passar para a Carol. Carol, é o seguinte, aquele bate-papo que a gente estava tendo aqui, existe dentro de nós, cada um de nós, um lado empreendedor que só precisa ser trabalhado? Então, Lula, acredito com toda certeza que sim. Na verdade, assim, todos nós temos um talento, todos nós temos um dom. O que a gente precisa é se conhecer. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento, exatamente. Na verdade, assim, como o Gabi falou, eu tenho medo. A gente tem medo sempre do desconhecido. A gente sempre tem medo do que a gente não sabe. Eu sempre brinco dizendo assim, que você está empreendendo, você está numa grande neblina. Você não está vendo nada, absolutamente nada. Mas se você der um passo, você vai ver 1 metro mais na frente. O sol começa a aparecer, exatamente, né? Você continua com a sua visão nublada, você continua sem saber o que está vindo lá na frente, mas você dá mais um passinho e você está vendo mais um pouco. Então, empreender é muito isso. Então, a gente tem sempre dentro da gente algo que empreender, sim. A gente tem um dom especial, a gente tem um talento, a gente tem um conhecimento, a gente tem uma história, a gente tem um conteúdo, a gente tem dica, a gente tem qualquer coisa. O que a gente precisa fazer é, como a Vivi falou, planejar e se conhecer. E uma coisa bastante interessante, assim, que a gente estava meio que discutindo aqui, tem uma frase que eu não sei se eu vou lembrar exatamente, mas é assim, se a gente não está construindo os nossos sonhos, a gente está sendo paga
pra construir o sonho dos outros. Isso foi o que a Viviane falou Exatamente. até agora, né? E é perfeito. Então, assim, você tem duas escolhas. Ou você começa a se encontrar, se ver, encontrar o seu lado empreendedor para buscar o que você sonha, ou você vai colocar a culpa em qualquer pessoa pela infelicidade da sua profissão ou da sua carreira. Porque você tá trabalhando em algum lugar que às vezes você pode não gostar, ou pode não estar tendo o tempo que você precisa, o dinheiro que você quer e merece. Bacana. Eu vou aproveitar a Gabi aqui. A Gabi vai ser o tipo assim, o exemplo. Vamos botar a Gabriela Braga aqui. A experiência anterior, ela é válida? Eu vou explicar. Gabriela Braga é formada em jornalismo, trabalha em empresas de comunicação. Só fiz isso a vida inteira. Então, aí ela quer partir para o lado empreendedor dela. Otimizar o que ela tem de conhecimento, por exemplo, a Gabriela Braga, ela tem muito mais chance de se dar bem no mercado abrindo uma assessoria de imprensa, de comunicação. É mais ou menos esse o caminho? Não, obrigada. Eu acho que é possível unir um propósito, um sonho, com a carreira já que ela tem. Por exemplo, memes, né? Se for parar para analisar, no ponto de vista de conhecimento administrativo e gestão, não é muito ligada à parte de jornalismo. Eu sou jornalista por formação também. Mas, tipo, o Memes, quando eu decidi tornar ele como uma rede de apoio, eu utilizei o meu próprio conhecimento de jornalismo para fazer a divulgação dele. Para saber, agregou, né? Já agreguei. Tanto para comunicação interna com as nossas seguidoras, como para a mídia, com o nosso blog. Então, tipo, eu consegui desenvolver todo o meu conhecimento multimídia para fazer a comunicação do Memes acontecer. Bacana, então. Então, acho que é possível unir. Experiências anteriores são válidas para você dar continuidade mais ou menos nesse segmento. A minha dúvida, e vai para as duas também a pergunta, em relação a mais ou menos isso que Lula falou. Eu tenho um dom, fora o jornalismo, né? Extra-jornalismo. Eu tenho um dom, mas eu não sou boa em administrar, por exemplo, nada. Então, como é que eu posso criar um empreendimento se eu sou boa naquilo de produzir, mas não sou boa naquilo de administrar? Aí eu busco um parceiro, eu busco alguém que possa contemplar esse outro lado para poder me empreender. Inclusive, nós mulheres, eu acho que a gente tem uma capacidade muito maior de delegar, né? Porque o homem, ele é cobrado de fazer, ser, dar resultado, mas a mulher, ela é mais sensível, ela é mais frágil. Então o homem é mais centralizador. Ele é mais centralizador. E a mulher, ela gosta de delegar, ela tem a capacidade maior de delegar. Então, assim, no seu caso, como é que eu conseguiria ver? Através de parceria. Parceria, pessoas que possam te ajudar, pessoas que possam estar agregando no seu negócio, você agregar no negócio delas. Nós, como empreendedoras, nós não precisamos entender de tudo, entendeu? Nós não precisamos saber administrar isso, aquilo, a gente precisa apenas conseguir fazer a coisa funcionar. Como a gente costuma falar nas nossas reuniões, né? Juntas nós somos super fortes. Invencíveis. Super poderosas. As poderosas. O evento da gente que teve mesmo na Saraiva, a gente estava pensando de lançar o nosso primeiro canal no YouTube, que a ideia vai ser entrevista com especialistas, entrevistas com mulheres empreendedoras, que eu acho que é bem bacana. Sempre quando a gente vê uma empreendedora de sucesso, a gente fica, nossa, né? Parece que dá uma motivação, assim, do tipo, também vou seguir o caminho dela, vou ver onde você pega como exemplo, né? Exato. E aí, a gente pensando nessa estratégia de lançar o canal do YouTube, pronto, o evento já teve uma parceira, uma empreendedora da gente, tem uma empresa de produção audiovisual, e ela perguntou, eu posso filmar? Em troca, a gente posta publica um vídeo da gente ali no início do evento falando do nosso trabalho. Maravilhoso! Então, as coisas acontecem assim, eu posso entender um pouco de edição de vídeo, eu posso, mas eu não sou profissional como ela é, sabe? Tipo, eu sou jornalista, mas eu não me especializei em todas as áreas do jornalismo. A gente acaba sabendo de um pouco tudo na hora de pedir, né? A gente sabe, eu quero que o vídeo seja assim, não sei o áudio assado, mas a gente propriamente não sabe meter a mão na massa e tudo. A gente se especializa numa área, assim como seja um advogado e tal, ninguém sabe de tudo. Pelo que eu entendi, eu peguei aqui agora, não é? Então, para o empreendedor, a empreendedora, no caso, ter sucesso, equipe é tudo. Parceria. E outra coisa, uma coisa também que eu peguei aqui na fala de vocês. A ideia, muitas vezes, então, é mais importante do que a aptidão em si, né? Você pode ser boa naquilo, mas a ideia que você teve, delegar aquilo e organizar melhor aquela ideia ali, o sucesso é mais garantido, né? Com certeza, Gabi. Porque também tem aquela questão, né? De, às vezes, a ideia que eu tenho possa ser que não atenda ao público. Por exemplo, eu poderia ter pensado no Memes e, tipo, ninguém se interessar realmente pelo Memes. Eu acho que você primeiro tem que pensar que a sua ideia tem que ser aquele negócio. Será que meu negócio vai atender o problema de alguém? Se fulano não tem problema, minha ideia, meu sonho, minha aptidão pode não ser nada para o mercado. Vai ser um vazio, não tem solução. Exato. A gente, é como a gente estava falando uma vez no nosso evento. As pessoas não têm problema em pagar. Até paga. A gente não quer largar o dinheiro da gente por algo que a gente vê que não vai trazer nada pra gente. Seja uma comida, seja um cinema, a gente sempre vai investir em algo que tem um retorno. Você não tá podendo jogar dinheiro fora, né? Então, tipo, o Memes, a ideia era o quê?
Existem mulheres empreendedoras que estão desamparadas aqui em Salvador e precisam de uma roda de conversa, de uma orientação, de network, de uma palavra de motivação, como a Carol faz. Então, atende a necessidade do público em questão? Atende. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. E por isso que o planejamento é tão importante. Tem o processo de pesquisa, né? Você vê se é ou não é viável aquela sua ideia. Se é, ótimo, vamos pro próximo passo, que é o quê? Tentar implementar e pensar nas estratégias para divulgar e ter retorno financeiro em cima disso. Até porque, às vezes, a gente é apaixonada por aquilo, né? Eu sou apaixonada por fazer isso. Mas, às vezes, a gente tá tão cega pela nossa paixão que a gente não tá vendo se as pessoas também estão com aquela paixão em cima daquilo. Porque a paixão cega, né? Exatamente. Você não tem uma visão mais clara das coisas. E, assim, é super importante você trabalhar com o que você ama, mas é um conjunto. O empreendedorismo, ele começa no planejamento e ele termina na execução. Entendeu? E o planejamento nada mais é do que você ver o que você gosta e ver se funciona para as outras pessoas. Porque para você vai ser seu único comprador, não existe isso. Não. Queria fazer uma pergunta, aproveitando a carona de Gabi aqui, a questão da escolha do parceiro, do sócio. Tem uma frase aqui que eu trouxe e achei interessante. Sociedade é um casamento sem amor e com dinheiro. Tem que acertar em cheio. Porque sociedade é algo que, para começar, fácil. É um casamento, né? Mas quando não dá certo, é um imbróglio. Com certeza. Eu mesmo, na época do emprego formal, eu trabalhei numa empresa que teve problema entre as sócias e a empresa acabou tendo que fechar. E foi realmente um problema grande de os funcionários ficar assim, meu Deus, de onde eu vou, de onde eu vim, pra onde eu vou, sabe? Você fica realmente sem saber. Então, tem aquela ideia, sempre é legal você se unir com quem você tem afinidade, bacana e tal. Mas você tem sempre que pensar que negócio é negócio, amizade é amizade. No caso delas, elas eram amigas. E, infelizmente... A amizade acabou também? Acabou junto com o negócio, né? Caramba. Então, é um pouco complicado, entendeu? É um pouco complicado. A gente tem que realmente ver se as ideias de negócio estão alinhadas. Se somam, né? Muito grande. Somam. Eu sou um exemplo vivo disso, porque assim, há alguns anos atrás, eu devia ter uns 20 anos, né? Alguns poucos anos. Não faz nem tanto tempo assim, Carol. Eu resolvi, na mesa de um bar, eu e duas amigas, a gente montar um negócio. E aí decidimos que a gente ia fazer roupas. Porque as roupas estavam muito caras, porque a gente às vezes via uma peça de roupa e achava tudo muito caro. A gente falou, vamos fazer. E a gente vai vender. E deu certo. A gente começou a fazer, começou a pegar a roupa do nosso próprio guarda-roupa, falar, ó, essa roupa é bonita, essa roupa tem isso. Então essa vai ser a peça escolhida para reprodução. Escolhe mais uma. Na época, o nosso primeiro, desse dia, a gente saiu no outro dia para comprar as coisas. Foram 3 peças de roupa e a gente começou a reproduzir, tipo, 10 de cada e começou a fazer um negócio. Só que assim, éramos 3 amigas, melhores amigas. Só que tínhamos perfil completamente diferente. Eu era mais planejada. Tinha uma outra amiga minha, que é a Luana, que ela era mais afobada. E tinha a minha amiga Carla, que ela era mais tranquila. Então, assim, uma tava lá em cima, às vezes sonhando nas alturas. A outra tava aqui embaixo falando, calma, gente, a gente precisa isso. E a outra falava, eu não sei, pode ser. Aí, 3 peças importantes, pelo que eu vi, né? Pensamentos diferentes. Importantíssimas, mas assim, tem que haver um equilíbrio muito grande de ideias. Esses extremos também não tem como. Exatamente. Eu sempre brincava dizendo que eu trazia a Carla pra cima e puxava a Luana pra baixo. Porque senão uma voava e outra ficava lá embaixo. Mas é bem bacana, você tem que ter uma afinidade, uma intimidade, inclusive, com as pessoas que você busca parceria, porque você vai ter que chegar e falar, não gostei, não tá bom. E dar um feedback negativo é ruim. Falar que você não gosta é ruim. Então você tem que realmente ter uma afinidade e profissionalismo acima de tudo. Se não houver o profissionalismo, essa pessoa acaba levando pro pessoal, né? Acha que, minha amiga, você pensa isso de mim. Então, assim, não é amizade naquele momento. É a empresa de vocês, exatamente. Né? É um trabalho. Tem que saber diferenciar. Vamos voltar, então, às minhas dúvidas, meus suas medos. Dúvidas foram bacanas. São nossos medos, né, amigas mulheres que estão ouvindo a gente? Eu tenho certeza que você sofre do mesmo mal que eu. Deve ter um monte agora ruindo unha, viu? Carol, vamos lá. Tô a fim de abrir meu negócio, mas tenho medo porque tenho que pagar minhas contas e não sei. O que eu poderia fazer em relação a isso? O que seria melhor para mim? Conciliar o meu trabalho fixo, que eu recebo lá meu dinheirinho no final do mês, carteira assinada, FGTS, tudo direitinho, tudo garantido pelas leis trabalhistas. E aí eu vou conciliar isso até ver onde é que vai dar, se vai dar certo o negócio ou não. Ou eu me planejo para, vou continuar no meu emprego, vou juntar uma graninha, vou fazer aqui uma poupança para segurar as pontas até o negócio dar certo de fato. Qual seria a saída para mulheres como eu que têm essa preocupação de não ter o dinheiro no final do mês para pagar as contas? E é uma preocupação natural, né? Na verdade, nós vivemos num mundo capitalista onde nós temos que pagar contas mesmo, então trabalhamos muitas vezes para pagar as contas. Então, Gabi, na verdade, os 2 caminhos, eles podem ser feitos. A depender do que a pessoa trabalha, a depender de onde a pessoa trabalha, da sua carga horária, ela pode sim tentar fazer uma coisa paralela
e testando e tentando ver se dá certo e fechando parcerias e colocando a coisa para tocar. Dependendo da rotina da pessoa, ela pode estar presente em algum determinado momento nesse novo empreendimento, ou não, ou também ela pode fazer um planejamento financeiro, que na verdade o grande medo das pessoas é o planejamento financeiro. Ela pode estar tentando fazer um planejamento financeiro, se organizar, ver quanto é que ela conseguiria em X tempo, para poder daqui a não sei quanto tempo ela ficar sem o trabalho dela e colocar a coisa dela para frente, mas sabendo o seguinte, que todo e qualquer empreendimento, ele não é uma fuga, tá? Ele não é um vamos embora porque aqui não deu certo. Ele tem que ser realmente feito com paixão, com amor, porque tudo que você faz com amor, tudo que você faz com paixão, você faz até ele dar certo. Porque muita gente falou assim, meu negócio não deu certo. Não deu certo porque você parou ele. Porque você parou de tentar fazer ele dar certo. Porque enquanto ele não tá dando certo, o seu objetivo é fazer ele dar certo. Até ele dar certo. Entendeu? E uma outra coisa também que você pode fazer hoje acesso à internet, o mundo digital, é você tentar o empreendedorismo online, né? Uma coisa que tá hoje bombando aí, o acesso do brasileiro. Cresceu muito. Hoje todo mundo tá conectado na mão, no celular, no computador, no tablet. Então, uma grande opção, na verdade, é tentar o empreendedorismo digital. Eu, através da minha rede social, que é a Caroline Mazzocchin, no Facebook, eu falo muito sobre isso, a questão de como você empreender online, que é usando seus tempos livres, usando sua noite, seu final de semana. Bacana. Aí tem uma historinha interessante, essa coisa, por exemplo, que a Gabi puxou aí. No empreendedor, no lado do empreendimento, a empresa criada pode sobreviver sem qualquer coisa, menos sem vender. Exatamente. Isso tem que colocar em mente, né? Exatamente. Não pode fugir. Antônio Neto está dizendo que essas mulheres são empreendedoras mesmo. Tem muita história boa delas e muita motivação. Mulherada deveria aderir a peso ao MEMES para um mercado soteropolitano mais empreendedor. Parabéns, Vivi e Carol. Antônio Neto. Parabéns. Obrigada. Parceiraço da gente. Muito bom. Viviane, vamos lá. É preciso ter muito dinheiro para começar um negócio? Boa pergunta, Gabi. Acredite ou não, mas é possível você começar um negócio do zero. Principalmente se você tá nesse pensamento de transitar um emprego formal para o empreendedorismo, como o Carol tinha citado. Você pode planejar, você montou um planejamento da empresa, plano de negócios ou um modelo Canvas, que é um mais simplesinho, né? Você vê onde você pode lucrar e tal, e o que é que você precisa realmente investir. Se você precisa investir num site, se você precisa abrir um CNPJ, o que é que você tem que gastar inicialmente. Você coloca no papel, e dentro do plano de negócios você vai ter que citar o que é que você vai ter que ter inicialmente. Pode ser R$1.000, R$2.000, depende muito do negócio, né? E você também pode começar, às vezes, sem nada. Se for um empreendedorismo digital mesmo, aqui você lança um site, por exemplo, uma loja de um e-commerce, né? Que hoje tá vendendo bastante. Se você é quem produz seu material, já tem costume de vender para vizinhos, para colegas e tudo mais. Então já é uma rotina que você tem. O que você precisa agora para chegar num público maior? Lançar uma loja virtual? Beleza. Você investe X, já é uma coisa que já está dentro da sua rotina. Por exemplo, eu quando decidi lançar o MEMES, ainda estava, né, na minha licença maternidade. Ali no meu dinheiro de licença maternidade mesmo, eu investi para a construção do layout do blog, e aí fui investindo aqui, fui investindo ali, e aos poucos foi acontecendo, abrir o CNPJ, né, para legalizar tudo, ficar tudo direitinho. Então, comecei do zero. Se for parar para analisar, a empresa não tinha um caixa, né, o MEMES não tinha um caixa. Então, nesse meu processo de transição, eu fui investindo. Hoje, a ideia do MEMES é se tornar um centro de treinamento profissional e gerencial. Né? Esse apoio mesmo pra gente ter. Show de bola. Então, vai continuar tendo os projetos, né, gratuitos, que são as rodas empreendedoras, vai continuar tendo os projetos que a gente já pensou para 2016, que é para levar empreendedorismo para bairros da periferia, mas a gente também tem que ter um retorno financeiro, né? Então, já tem no planejamento cursos online também, que é de treinamento profissional, como empreender. Exato, empreendedorismo digital. Como empreender, como você vê o seu perfil empreendedor, entender justamente como a comunicação é uma estratégia interessante para o nosso negócio, que eu acho que ainda tem um pouco dessa visão, principalmente nas empreendedoras da gente, que elas não investem muito na comunicação, que elas não estão entendendo a comunicação como investimento, mas como gasto. Então, a gente tentar
desmistificar algumas coisas que tem na mente empreendedora. Quem não é visto não é lembrado. Exato. Hoje em dia, com as grandes possibilidades das redes sociais, né? Você pode fazer divulgação gratuita. Agora, Ou seja, Exato. investir em network é vital. É o vital. Você Se não fecha houver esse investimento aí, um parcerias. abraço. Você fecha parcerias. Pessoas que entendam mais de marketing digital, numa conversa informal aqui, você aprende um pouco. Antônio sabe? Neto. Olha, Neto aí, tá ouvindo a gente. Viviane e Carol falaram uma coisa importante aí. Essa empolgação do gerar esse filho empreendido é bacana. Mas tem muita gente que esquece de incluir na planilha de custo os impostos. Isso não pode esquecer de jeito nenhum, achar que o dinheiro que vai entrar é todo livre, né? Por isso que eu acho que se você monta o planejamento por conta própria, essa parte do setor financeiro do planejamento, não custa nada você contratar um profissional para te orientar. Perfeito. Seja para fazer uma consultoria, ou seja para ele mesmo executar. Sabe? Eu acho que a gente tem que pensar sempre que o investimento é o retorno. Porque toda vez que a gente começa um empreendimento sem ter uma visão de negócio realmente, ele tá fadado ao fim, em menos de 2 anos. Todo dinheiro que tá entrando é lucro líquido, né? Exato. Então ele tem que entender que aqui vai para imposto, aqui vai para o caixa, que nem todo o dinheiro é nosso. O dinheiro é da empresa também. Você tem que colocar... Bom, por mês, minhas contas são... Eu gasto 2.000 e pouco para pagar minhas contas. Eu acho que eu vivo bem com 3.000. Ok, minha empresa tem que lucrar 3.000 para me pagar, mais o caixa, mais impostos. E funcionário, se eu tiver. Então, tudo isso tem que estar no planejamento estratégico. E aí, ele que vai te dizer se é viável ou não você largar seu emprego e começar do nada, ou você planejar para daqui a 2 anos... Mais uma dica, fazer gente. Essa transição. Contratar, tem uma pessoa do seu lado que tenha conhecimento financeiro. Com certeza, E uma outra importância também do planejamento, a gente até falou no evento, né, da Saraiva, é a questão de você se planejar a ponto de você não utilizar os seus insumos de casa. Por exemplo, a gente teve muitos exemplos. Tem muita gente que mete a mão no bolso para botar dinheiro, aí tem né? o sal, pega aqui a farinha, eu tô vendendo uns salgados com minha mãe, mas aí tem um frango na geladeira que era para o almoço de domingo, você pega o frango e joga na coxinha, você né? não separa, né, as contas de casa com as contas profissionais. Você não consegue ter essa discriminação. Isso atrapalha muito o negócio, porque você não tá vendo de onde o dinheiro tá saindo e acha que não tá saindo da sua empresa. Né? E o contrário também acontece, né? Ter dinheiro da empresa e aí, quando tem, por muito, exemplo, negócio familiar, vou pegar aqui para pagar a conta de luz lá de casa, depois amanhã eu devolvo. Repunho. Esse depois nunca acontece, né? E aí eu rombo no final do mês. O buraco continua aumentando, né? Eu queria outra dúvida, pessoal. Vamos lá. Vamos Será que lá, eu vou abrir meu negócio? Olha, nosso exemplo. ali em Guanabé, a Gabriela tá muito empolgada aqui, viu? Ela tá dizendo que vai colar comigo. Ah, é? Eita, Emerson José, abre o olho. Dino, estamos tendendo a ficar órfãos, viu, Dino? Veja bem, por exemplo, gente, eu tô falando de sonhos, viu? Eu não tô falando de planejamento, porque eu não tenho Vamos nada lá. no papel. Estou falando de sonhos. Sim. Sempre sonhei em ter uma padaria. Nossa, amo pão, adoro falar com essas coisinhas. O problema é que eu ia falir a minha empresa Isso que porque eu ia falar, comer, você não né? pode comer o pão que Não. você produz, viu, Não, Gabriela? Você atrapalhando aí a parte profissional, pessoal. Quero abrir uma padaria, mas aí eu fico, poxa, será que eu já abro uma padaria grande? Assim, numa loja grande, com vários itens, além de padaria, um mini mercadinho, não sei o que, aquelas coisas todas. Ou eu começo com alguma coisa menor e à medida que esse negócio for dando certo, eu consigo ampliar, vejo um lugar maior e amplio as vendas também. É melhor começar com algo pequeno ou você já pode começar com algo grandioso? Boa pergunta. Eu acho que tudo depende do investimento e de sua pesquisa de mercado. Você pode pensar em, tipo, eu quero abrir uma padaria no meu bairro, porque tá perto de minha casa, eu vou evitar trânsito, vou atender a clientela que não tem um pão bom como o meu, sabe? E você pode pensar, não, eu quero coisa grande, eu tenho esse investimento, tenho esse dinheiro e eu quero concorrer com empresas grandes que tem aqui em Salvador. Tudo depende, acho que, do planejamento estratégico mesmo, planejamento financeiro e da pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado sempre vai te direcionar. Seu sonho pode ser uma padaria pequenininha, mas você tem que pensar dentro dessa perspectiva, o que essa padaria pequenininha vai te proporcionar. Porque tem aquela ideia, né, como a gente fala direto, o meu sucesso pode ser diferente do seu sucesso. Seu sucesso pode ser uma padaria gigante na Barra. O meu sucesso pode ser uma padaria pequenininha lá em Pituaçu, onde eu moro. Sabe? Mas é assim, eu vou andando pra casa, eu posso trabalhar 3 horas da tarde e tenho alguém responsável pra fechar a padaria, sabe? E eu ir pra casa e ficar com o meu filho. O sucesso pra mim seria isso. Mas o seu sucesso pode ser um retorno financeiro grande, ter uma clientela famosa, uma grana que
um retorno financeiro que possa te proporcionar viagens pra Europa todo ano, sabe? Maravilha, hein? Sucesso é relativo. O tamanho do sonho é que vai definir. Vai definir. E aí você sempre planejar em cima disso. Eu sempre bato nessa tecla. Planejar. Exatamente. E assim, até a minha resposta seria uma pergunta. Eu perguntaria qual é o tamanho do seu sonho? Eu acho Quanto que é você bem tem por aí. pra investir no seu sonho? Porque se você chegasse pra mim, Carol, o tamanho do meu sonho é enorme, aí eu falaria, quanto você tem pra investir nele? Eu tenho pouco pra investir. Então a gente tem que começar por onde? Do pequeno. Entendeu? Então, na verdade, assim, é o que você tem nesse momento pra fazer, com o que você quer fazer. Por onde você pode começar com o que você tem. Faça com o que você tem, da onde você tá. É porque a gente já escutou muitas histórias, né? Por exemplo, de pessoas, mulheres, enfim, que começam a fazer aquela coisa. Estou fazendo um pãozinho para vender no trabalho. E aí aquele pãozinho faz tanto sucesso no trabalho que começa a vender no trabalho do marido, que começa a vender no trabalho da mãe, do tio, do irmão. E aquilo vai virando um sucesso de fato. E aí você começa a pensar em algo maior. Exatamente. No início era só para te ajudar a pagar as contas. Esse é o caso da Cake Designer que a gente levou para o nosso evento desse mês lá na Saraiva. Ela começou assim, levando Bolo da os Pri. bolos da Se Pri. ela tivesse como cliente Lula Tavares, ela falia, porque eu não suporto bolo. Não gosto, mas não. o bolo dela Mas é aqui é sensacional. Mas tem torta, né? Aquelas Ela tortas trabalha mousse, com tudo. estilo mais. Então tudo bem. Isso, ela trabalha com tudo. Então não iria falir, não. A área da doceria com ela mesma, a mão de fada. E ela começou assim, no escritório, levando pra galera, e depois um parente contratou, levou pro aniversário de uma outra pessoa. Pô, que bolo bacana. Esse E aí burburinho positivo é importante. o marketing né? boca a Boca. boca sempre vai ser rentável, e hoje ela trabalha pra ela, né? Existe uma coisa que eu acho engraçada, principalmente aqui no Brasil, né? É a crise o empreendedorismo pela crise. Quando a gente poderia estar pensando no empreendedorismo como uma oportunidade mesmo, né? Oportunidade. Muita gente espera chover para poder tapar o buraco do telhado. Quantos talentos aí estão sendo jogados fora? Justamente por quê? Porque ainda não começou a chover nesse telhado, né? Perfeito. Olha só o que o ouvinte aqui, Antônio Bispo, ele disse. Bom dia, Lula e Gabi. Bom E dia. as convidadas. Ele é microempresário, na área de comunicação visual. Ele diz que usa muito as redes sociais para vender os serviços e produtos e tem dado um ótimo resultado. Com Aí um certeza. exemplo aí, né? Com certeza. E outra, as redes sociais hoje, Lula, ela nos possibilita estar nos mesmos patamares do que grandes empresas. Porque é o que Antônio Neto, inclusive, fala muito nas palestras dele, que eu acho maravilhoso. É o fato de você conseguir se posicionar com uma marca grande, porque é o mesmo lugar. O valor de você investir numa rede social não é um valor astronômico como era antigamente, que você precisava colocar no outdoor, que passava na rua X e que era uma fortuna. Hoje em dia você consegue, através das redes sociais, se posicionar bem no mercado. As redes sociais, eles conseguem fazer um filtro de perfil de pessoas, de consumidores. Isso é magnífico. O Instagram é um grande exemplo, né? O Instagram está sendo muito utilizado bem para utilizado. esse segmento. O marketing digital está sendo um grande parceiro do empreendedorismo, Tá, né? com Independente certeza. de você estar empreendendo na área digital, como empreendendo ainda nos espaços físicos, utilizar o marketing digital, o investimento é pouco, às vezes nada. Quem não tem conhecimento, ok, contrata uma pessoa para dar um help, né? Mas quem consegue se virar bem, vende o seu produto com grande facilidade na internet. O grande lance é saber utilizar, Saber né, utilizar e sempre procurar conhecimento, sabe? Eu acho que a ideia do empreendedorismo não é você abrir o negócio e achar que já deu ali. Abrir o negócio, tá me dando dinheirinho, mas sempre. Como conquistar o cliente? O mundo muda. Sabe, o mundo não é estático, o mundo muda. Hoje, o que ontem era o Orkut, que tava bombando, hoje é o Facebook, hoje é o Instagram, hoje, sabe, tudo muda. E onde a gente tem que se encontrar para poder atingir o público? A gente tem que utilizar tudo a nosso favor. Isso, E tem uma coisa assustadora, que essa mudança é por segundo, né? Por segundo, exato. E a gente tem que procurar se profissionalizar, ir para palestras, ir para eventos, sejam pagos ou gratuitos, mas que possam agregar para o nosso negócio. E também, às vezes, agregar para o nosso conhecimento pessoal, né? Exatamente. Maravilha. Então, pra gente colocar aqui no essa historinha, o eterno aprender é importante. Né? É porque tem isso também. Às vezes, por exemplo, eu tenho o dom de fazer o cupcake lá, os bolinhos. Não tenho, viu, gente? É só um exemplo. Esse dom eu realmente não tenho. Aí eu fico, eu sou boa nisso, não preciso me especializar em mais nada, eu já sou boa. Não é esse o raciocínio, não é. né? Buscar sempre o diferencial também, né? Porque tudo é tão igual no mundo que você tem que buscar o diferencial. Antigamente, a gente era informado pela televisão o que a gente precisava comprar. Hoje a gente não é mais informado pela televisão, a gente vai em busca do conhecimento. Então, se você não tem um diferencial, as pessoas não te encontram. Porque você vai estar ali nas páginas do Google na quinta, na sexta, na sétima. E você não vai ser encontrado. Verdade. Viviane, quais são os principais erros que você enxerga que acontecem com frequência na rede de apoio a mulheres empreendedoras? Quais são os principais erros que as mulheres cometem no empreendedorismo? E que isso pode levar
um fim não muito agradável? Eu acho que a informalização. Eu vejo muitas mulheres que têm talento, trabalham bem, sabe? Independente da área, seja produto ou serviço, mas elas não são formais, sabe? Não tem CNPJ e não entendem que a possibilidade de ter o CNPJ também é abrir portas para elas. Através do CNPJ você pode pegar um empréstimo, um microempréstimo, investir naquele negócio e ter direitos, né? Por exemplo, um MEI, ele tem vários benefícios, que você paga uma taxa menos de R$50 por mês, pode emitir nota fiscal, você tem benefícios de auxílio-doença e tal. Elas não conseguem entender que a formalização é importante. Acha que, eu tô trabalhando aqui, tá me dando um lucro, um X de lucro, tá suficiente. Mas não, se você pensar no CNPJ como o nosso CPF, dizendo pra gente que no mundo a gente é agente, o CNPJ é pra empresa. Exato. É a mesma coisa, aquela empresa existe. E existe pra Receita Federal, existe pro seu cliente. Se você pode, da mesma forma que você trabalha com salgadinhos, você atende aqui o pessoal da vizinhança e tal, mas possa ser que alguém diga pra uma empresa que comeu aquele seu salgadinho em uma festa e a empresa te contrate. Mas aí a empresa faz assim, eu vou precisar de nota fiscal. E aí? E eu não aceito nota avulsa. E aí você perde aquele cliente que poderia te pagar 6 mil. O ano inteiro de trabalho. E poderia replicar para outros, né? Sempre tem que pensar dessa forma. As coisas não necessariamente são gastos. Ok, a gente vai abrir um CNPJ, vai ter aquele custo e tal. Mas pense qual é o retorno que você vai ter nisso. Sempre bote na balança, né? Se eu vou investir num design para fazer umas artes para mim, para divulgar promoções de Natal na minha fanpage, quanto é que eu devo lucrar em cima disso? Quantas pessoas vão ver? Se eu posso investir R$16 numa postagem patrocinada no Facebook, quantas pessoas vão ver? Tudo tem que botar na balança. Então, legalizar a empresa é muito importante. Muito importante Planejamento, mesmo. Gabriela Braga, muito bem. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Vamos pedir o endereço aqui? Bora. Endereço da Meme? É www.memesalvador. A gente ainda tá com o .blogspot.com. Vamos pisar no freio? Meme. Isso. M-E-M Salvador. Aê, agora sim. .blogspot.com. A gente ainda não tá com registro.com.br, mas estamos no caminho. Na fanpage é facebook.com/meme Salvador também. M-E-M Salvador. E o grupo fechado tem que mandar convite. Aí é só procurar lá Mulheres Empreendedoras de Salvador, que aí eu tenho que mandar um cadastrozinho, porque eu tento avaliar mesmo o perfil, porque às vezes tem gente que entra no grupo, mas não interage, né? E o intuito não é esse. O intuito é a gente disseminar. Exato, disseminar conhecimento. Bacana. Então, mando lá o cadastro, preenche, vejo se tem CNPJ, não tem, porque tudo isso é bacana pra gente até mandar pra um Sebrae da vida quando a gente precisar de um perfil do nosso público. Né? Maravilha. E Carol? Então, as redes sociais que eu tô presente é o Instagram, o Facebook e o Periscope. Olha o Periscope aí, ó. Eu esqueci. Pode me procurar pelo meu nome mesmo, é Caroline Mazoquim. Eu vou soletrar o Mazoquim, que é um pouquinho complicado. Isso, vamos lá. M-A-Z-Z-O-C-H-I-N. 2 Es. Exatamente, 2 Es. Então eu tô lá, todas as redes sociais, pode me procurar. E vai ser bem bacana trocar esse conteúdo, muito conteúdo bacana, inclusive de marketing digital e como começar, né? Como começar a empreender no mercado digital. E todas essas informações estarão daqui a pouquinho no nosso podcast. Isso. Okay? Maravilha. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima. A gente que agradece.